E vem conferir um top 5 melhores filmes do DCU. E com a chegada de Aquaman e o Reino Perdido, o DCU chegou ao fim. A partir de agora, começaremos uma nova era com novos atores vivendo personagens que existiam no DCU, agora comandados pelo James Gunn a partir do filme Superman Legacy. E por causa disso, resolvi trazer qual é o meu top 5 melhores filmes do DCU. Vale destacar, o DCU tem um total de 16 filmes. Se você não considerar o Snyder Cut, acabam sendo 5. Eu considero fazendo parte. E antes de começar a lista, eu queria fazer dois destaques para dois filmes que eu gosto do DCU e que não entraram na lista. O primeiro é um que não teria condição de entrar, mas mesmo assim eu gosto e vale destaque. É o primeiro filme do Aquaman e um filme que eu até pensei em colocar, mas eu não coloquei, não entrou na lista, mas poderia entrar. Eu gosto bastante e acho que merecia mais reconhecimento por ser uma aventura muito boa e muito divertida. É o filme Birds of Prey. Então, considerando isso, vamos à lista. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, Dawn of Justice. Filme esse que, a cada ano que passa, eu admito que eu gosto menos dele, mas ele ainda se mantém no meu top 5 e eu sei que ele é um filme polêmico. Desde a primeira vez que o filme lançou, divide muita opinião de pessoas que amam o filme e pessoas que odeiam o filme. Bom, eu quando lançou o filme, amei ele. Achei um filme incrível. Eu gostei muito de ver Batman vs Superman no cinema. Fui assistir, reassistir, inclusive. Ver o Batman, Superman e a Mulher Maravilha no cinema era algo que estava funcionando muito bem. E é um filme que a primeira vez que eu assisti, eu adorei ele. Depois que eu não assisti, já vi alguns problemas, mas continuei adorando. E cada vez que eu revi o filme, eu gostava menos. Ainda mais depois que lançou a versão estendida. Mas esse top 5 eu não vou colocar a versão estendida do Batman vs Superman só para dar vantagem para ele. Não. Vou colocar a versão do filme. Eu gosto do Henry Cavill como Superman. Acho que ele como Superman é incrível. Como Clark Kent, acho que não funciona tão bem. O Ben Affleck, muita gente criticou. Foi muito bom como Batman. Eu gostava dessa ideia, dessa mecânica de um Batman mais velho, um Batman mais que viveu muita coisa da vida e que não quer realmente morrer. Lembra realmente o Batman do Cavaleiro das Trevas, o quadrinho. E a partir daí começa a jornada do bem contra o mal, a luz contra a escuridão. E isso é interessante ver no filme. Eu acho que tem alguns pontos ali que me incomodam no filme até hoje, como o surgimento da Liga da Justiça como foi e o Apocalipse. Mas tirando essa parte final, que eu até gosto da luta do Apocalipse contra o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, eu acredito que o filme ele consegue trazer um bom clima do Batman vs Superman, uma trilha sonora fantástica, e também o Zack Snyder, apesar de ele não ser o melhor escritor de história, ele é um ótimo construtor de universo, e aqui ele consegue fazer isso, dar um clima para Gotham, dar um clima para Metrópolis, diferenciar um do outro, colocar o Batman, o Superman e a visão do mundo de cada um, colocar os opostos para um é a luz, a esperança, e o outro realmente é as trevas, a maldade, o velho contra o novo, a Mulher Maravilha no meio, como ele usa a Lois Lane, isso me agrada muito. Claro, a sequência que ele fala Lois, a sequência que ele fala Marta, que muita gente incomoda, eu nem acho a sequência tão ruim, eu acho até que faz sentido, é o momento que ele encontra a humanidade a partir dali. E aí é que entra o ponto que eu falo do Zack Snyder não ser um excelente escritor. Por exemplo, a sequência da Marta, que muita gente critica desse filme, é uma sequência onde, se você analisar friamente, é uma sequência que a ideia é boa, porque é o momento onde o Batman ia matar o Superman e ele percebe que o Superman é humano, o Superman tem um lado humano assim como o Batman teve. O problema é, o Zack Snyder não é um grande escritor, então a partir dessa sequência vira um pouco tosca como um todo, mas tem excelentes sequências de ação, desde a sequência do deserto, as sequências do sonho, realmente era um começo para uma DC a partir dali. Eu acho que um ponto inicial a partir dali funciona muito bem. O problema é você matar um Superman, sendo que você não tinha o público tendo carinho por eles, e por isso que eu falo que é um filme que gera muitas dúvidas. É um filme que eu gosto até hoje, tem momentos que eu adoro rever. Quando eu assisti a primeira vez eu adorei, hoje eu gosto muito menos porque cada vez que eu penso eu encontro mais problemas, mas pra mim ainda é um filme que funciona muito bem, é um filme que ainda tem coisas que eu gosto muito, e ver o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha em tela funcionando bem, em questão de ação, em questão de como era a dinâmica entre eles, me agradou muito, e por isso que ele fica em quinto lugar da lista, pelo menos por enquanto.
E em 2017 chegava nos cinemas o filme Mulher Maravilha. E o filme, esse sim, é um filme que eu gosto bastante. Ele é um filme que ele começa melhor do que ele termina. E eu acho que o final dele faz ele ser um filme que não tá em níveis maiores, em posições melhores do que ele tá. Porque o filme, ele começa de uma forma incrível. Tanto que ele apresenta as Amazonas a partir dali. E as Amazonas foram tão boas, tão carismáticas, era um universo tão rico e tão bem feito, tão bem dirigido e tão bem construído pela Patty Jenkins, que é a diretora do filme, que fez a gente como público pensar, eu quero uma série da Amazonas, eu quero um filme só das Amazonas, eu quero um filme onde só a Gal Gadot, a Mulher Maravilha no caso, a Diana, fique no mundo das Amazonas. A partir daí, esse começo é bom, o Steve Trevor entrando também é interessante, e aí começa a parte da guerra. E a parte da guerra já não funciona tão bem com a Poison, e também como eles vão construindo o vilão do Ares a partir dali. O filme coloca no começo uma boa mitologia, coloca boa sequência de ação de novo. A sequência das Amazonas aqui, inclusive em todo o DCU, funciona muito bem aqui, no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder. Quando elas aparecem no Wonder Woman, na Mulher Maravilha 2, elas também, que é o 1984, elas também vão muito bem. No fim, essa sequência inicial é muito boa. A Gal Gadot, que não é uma excelente atriz, ela nasceu para viver a Mulher Maravilha em sotaque, carisma, sorriso, no visual que ela coloca pra ela, desde o Batman vs Superman aqui com mais cores, e depois na sequência, ela é perfeita como Mulher Maravilha. Então essa sequência inicial é muito boa. A segunda parte ainda continua tendo boa sequência de ação, bons diálogos, a relação Steve Trevor e Mulher Maravilha vai funcionando bem. Tem a sequência da Terra de Ninguém, que é maravilhosa, bem feita, bem filmada, marcante. O problema é quando chega no terceiro ato. O terceiro ato do filme, quando é a Mulher Maravilha com o Hades, vira aquela ação genérica, frenética, que não funciona de maneira nenhuma, que realmente tira o impacto, e a escolha de sacrificar o Steve Trevor daquela forma também não me agrada. Mas até os últimos 15 minutos, eu acho um filme excelente de super-herói até hoje. É um bom filme de origem, é um bom filme em questão de ação, aventura, diversão. É aquele filme que realmente ele é divertido de assistir com toda a família, com uma mensagem bem forte em vários pontos e toca em pontos relevantes e importantes até hoje. Eu acho que se o final fosse melhor e tivessem vilões mais bem trabalhados, esse filme poderia até ser o primeiro lugar. Mas o final me decepciona tanto que ele acaba ficando só em quarto lugar dessa lista. E em terceiro lugar dessa lista, eu coloco o filme Man of Steel, ou O Homem de Aço, lançado em 2013. Esse é o que deu o pontapé inicial para o DCU e que colocou o Zack Snyder sendo a cabeça criativa por trás de todo o universo DC a partir dali. Man of Steel, ele é um filme que tem muita coisa boa. Tem 2 pontos só que eu não gosto desse filme, o resto eu acho ele incrível. Eu não gosto muito da sequência que o Jonathan Kent morre, por motivos de, eu acho que é o Zack Snyder querendo mostrar um lugar mais visual, que perde o impacto da cena, e a morte do Zod. Eu acho que a morte do Zod, os 2 pontos que eu não gosto desse filme, são os pontos que é o Zack Snyder querendo mostrar tudo visualmente, e nem tudo precisa ser tão visual assim. O motivo do Zod não precisar morrer é porque você jogar ele na Zona Fantasma mostra um pouco de como, apesar de tudo que ele fez, o Superman ainda, ele é o escolhido. Ele é o Superman porque ele não mata. Ele pode matar, mas ele não, eu digo que ele não mata no sentido de ele até apoiar as pessoas, ele é o que tem que manter o controle, porque ele sabe o nível de poder que ele tem. E eu não gosto muito da morte do Zod, e eu também não gosto da morte do Jonathan. O Jonathan Kent nos quadrinhos, ele morre de ataque cardíaco. E isso é muito impactante. E por quê? Porque o Superman, ele tem super sopro, visão de calor, ele voa, ele tem super velocidade, visão de raio-x, ele tem tudo que você pode imaginar. Tanto que um dos quadrinhos mais famosos é Pro Homem que Tem Tudo, criar pro homem que tem tudo. E aqui entra esse ponto. O homem que tem tudo, ele teve algo que saiu do seu alcance. O Jonathan Kent morrer de ataque cardíaco é algo tão simples, é algo tão banal, e parece que o homem mais forte do mundo, que tem tudo do mundo, não consegue salvar algo simples. Isso é bonito, é simbólico, e acaba com o Superman, considerando coisas de perda e ganha. Aí no filme, o Zack Snyder não consegue fazer uma cena mais simples e bonita e dramática com algo pequeno, tem que fazer algo grandioso, ele coloca um tornado gigantesco no meio do filme, fala pro Jonathan, fala pra ele não salvar ele, não salva. Uma cena ridícula, mal feita em sentido de como narrativamente ele funciona, até pro personagem do Superman, e você vê que tudo aquilo aconteceu só porque o Zack Snyder tem que ter algo muito mais visual em tela, grandioso, e se estraga. Mas o resto do filme é excelente. Até o momento do voo do Superman é algo lindo. A cena inicial em Krypton é a melhor sequência de Krypton até hoje. Como o Zack Snyder se preocupou em mostrar a fauna e a flora, como ele se preocupou em mostrar como Krypton não era inocente, e como as pessoas que estavam governando Krypton eram tão arrogantes e tão cegas que nem elas conseguiram ver o que ia destruir seu planeta. A sequência inicial de como o Jor
Jor-El salva seu filho, de como ele realmente mostra os bichos voadores, tudo naquele momento. E a excelente atuação envolvendo os ódios, em questão de personagem, construção de personagem, medo, ameaça, funciona muito bem. Depois, quando a gente vai intercalando entre a juventude e a parte adulta do Clark Kent, também vai bem com o Henry Cavill, que tá conhecendo o personagem, mas que quando ele tem uma queda em questão de atuação, porque ele tava começando ali, você vê que a Lois Lane da Amy Adams, que é uma atriz consagrada, consegue jogar ele pra cima. Lois Lane que também é um pouco problema no filme, porque ela aparece o tempo todo, não precisava ter isso o tempo todo, mas mesmo assim, ela funciona bem, ela consegue circular bem no filme, e quando ele aprende a voar, é uma sequência linda. Realmente você sente aquilo, você sente que tem que ter. Sem contar que quando o filme vai evoluindo e chega no seu final, começa a chegar a sequência de ação, desde Smallville até chegando realmente em Metrópolis, são muito bem feitas. Desde que eu me conheço por gente, eu queria ver uma sequência de ação real do Superman, com ele usando seu poder máximo ou quase isso. Só que o Christopher Reeve, apesar de ser um filme que representa melhor o que é o Superman, a sequência de ação não consegue mostrar isso. E o do Brandon Routh também não conseguiu mostrar isso. O Zack Snyder mostrou isso. Ah, muita gente morre na cena. Morre, não tem como o Superman salvar todo mundo. E a partir daí, tem ótima sequência de ação, que eu vibrei no cinema quando eu assisti, e até hoje eu gosto do filme por causa disso. Claro, tem pontos do filme, como a Lois Lane em certo momento, como o Jonathan Kent, com a morte do Zod, que me incomodam bastante, que poderiam fazer o filme, inclusive, tá em primeiro lugar se tivessem coisas melhores. Mas assim, é um filme que eu gosto muito, e até hoje eu gosto de rever ele como um todo. Claro, a primeira vez ele foi mais impactante do que hoje, mas mesmo assim, eu ainda adoro Man of Steel. E em segundo lugar nessa lista eu coloco o filme A Liga da Justiça de Zack Snyder, ou Snyder Cut, como ficou conhecido. Pra quem não lembra, eu vou falar rapidamente o que é a história. Zack Snyder estava sendo o cara que ia dirigir o filme da Liga da Justiça. Só que infelizmente uma fatalidade aconteceu e um dos seus filhos acabou se suicidando. A DC resolveu retirar o diretor do projeto e deu a Liga da Justiça pro Joss Whedon, que entregou aquela bomba lançada em 2017. Depois disso, uma campanha fervorosa nas internets, resolveram dar uma chance do Zack Snyder lançar a sua versão, que é o Snyder Cut, na HBO Max, e foi isso que ele fez, lançando um filme de 4 horas, onde ele conseguia mostrar tudo que o filme tinha que entregar. E o filme, pra mim, eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Snyder Cut em relação a como ele trabalha a Liga da Justiça, e como ele pensava o futuro. Claro, o Zack Snyder, foi o que eu falei, como eu sempre falo quando eu falo do diretor, ele consegue pensar muito bem o universo de fora, ele consegue pensar muito bem os personagens, ele tem uma visão de super-herói que me agrada bastante, um Superman diferente, um Superman quebrado, um Batman mais velho, uma Mulher Maravilha com uma esperança, um Cyborg, como ele não vê como ele pensa mais o Cyborg como um Robocop, no sentido de aquela máquina é uma maldição pra ele, não é uma coisa boa. O Flash tem super velocidade, até onde ele vai, é uma criança inocente no meio de pessoas que já estão mais velhas sofrendo com ele. Isso eu gosto dessa ideia dele, essa ideia mais sofrida dos super-heróis, essa visão mais negativa deles, menos esperança e mais negatividade. Eu gosto dos dois pontos. Eu acho que tem que existir um equilíbrio entre tudo. Tem que ter a parte do Superman super alegre, divertido, azul como muita cor, e tem que ter a parte do Superman que ele é mais, por exemplo, Reino da Manhã, que é mais triste. Tem que ter um Batman que pense realmente como um pai de família com os Robins, e tem que ter um Batman no fim de carreira mais acabado mesmo. Eu gosto dessa mudança e o Zack Snyder traz essa outra visão. Só que o Zack Snyder, pra mim, ele é um excelente construtor de mundo. Ele é um excelente cara que entende os personagens e gosta de aprofundar neles, desde o visual a como ele cria os personagens. O problema é, ele é muito extenso em como ele conduz suas histórias. Eu também acredito que o Zack Snyder não é um bom contador de história, no sentido de, na hora de aprofundar nos personagens, na hora de realmente trazer pro papel o que ele tem na sua cabeça, ele não consegue trazer muito bem. O ideal do Zack Snyder seria se ele criasse o universo, falasse tudo o que ele pensa e desse pra alguém escrever o roteiro a partir dali. E isso você vê problemas até na Liga da Justiça. Apesar de 4 horas, tem coisas ali que não são tão bem desenvolvidas assim. E isso faz com que o filme não esteja em primeiro lugar. Mas você vê que com a visão dele, você vê como o cara consegue realmente amar esse universo, e quando ele gosta de uma coisa, ele cai de cabeça. Liga da Justiça e Snyder Cut, eu entendo quem não gosta, quem acha longo, mas pra mim que cresceu lendo quadrinhos, pra mim que cresceu vendo esse universo, ver o Snyder Cut foi uma satisfação. Não porque eu amo o diretor ou porque eu amo esse universo, que isso não acaba não acontecendo. Eu amo esse universo nos quadrinhos. O cinema eu só gosto bastante de ver os personagens em tela. Aqui, pra mim, ver o Snyder Cut foi bom. Foi legal ver como ele dividiu em capítulos, como ele pensou em coisas mais profundas e como ele via a DC como algo maior. Pra mim é um filme que funciona em 4 horas. Tem exageros como Lanterna Verde, como o Caçador de Marte, que não precisava, como o Pesadelo do Batman envolvendo o Coringa, que não precisava, mas de modo geral, o Zack Snyder aqui, ele acertou muito e foi um filme que eu gostei muito de assistir. Eu esperei, e quando lançou as 4 horas, eu assisti tudo de uma vez e foi algo que não me cansou. Talvez porque eu amo super-heróis da DC, como eu amo os da Marvel também, mas eu amo os da DC, como rever aquilo que ela foi muito bom, e pra mim fica em segundo lugar dessa lista.
E pra mim o primeiro filme dessa lista fica em O Esquadrão Suicida, lançado em 2021. Quando o James Gunn falou que ia chegar na DC, todo mundo pensou, nossa, ele vai chegar e vai trazer algo novo. Aí falaram que ele ofereceu um novo filme do Superman pra ele e ele recusou de cara. Só que ele falou que aceitou fazer O Esquadrão Suicida. E muita gente falou, coitado, vai pegar essa franquia que já tá fadada ao fracasso depois daquele filme terrível e vai fazer o que em cima disso? O James Gunn é um cara que, ele é o oposto do que eu falei do Zack Snyder. Ele é igual o Zack Snyder no sentido de como ele pensa os personagens de fora, como ele gosta de realmente de cair de cabeça nesses universos, desses personagens, aprofundar sobre eles. Ele é um cara que realmente, ele é o sentido da palavra de querer estudar mesmo, saber quem são eles. A diferença é que o James Gunn é um excelente contador de história. O James Gunn é uma excelente pessoa que sabe construir e criar o personagem do seu universo. O Esquadrão Suicida, diferente do filme Esquadrão Suicida que lançou antes, ele tem excelentes personagens, uma ótima história, uma comédia pesadíssima, que fez com que um personagem que ninguém sabia que existia, como o Pacificador, ganhasse uma série que é tão incrível quanto um filme que é bom em ação, é bom em comédia, é bom em entretenimento, é emocionante, com uma excelente trilha sonora, e ele acerta em tudo que os filmes da DC não acertaram. Quando você pensa nos outros filmes da DC, foi o que eu falei, um filme erra no terceiro ato, um filme erra em como construir um personagem, um filme é muito mais longo do que deveria. Aqui não, aqui é um filme com começo, meio e fim, bem feito, bem trabalhado, com uma boa comédia, é um filme de família que você assistindo sozinho vai se divertir e com a família funciona muito bem. Ele mais uma vez criou o King Shark sendo um ótimo pet pro grupo, ainda tem boas surpresas, é um filme realmente que funciona de modo geral. E por isso eu considero ele o melhor filme da DC de todos, desses aqui que saiu. Porque ele tem um bom elenco, um bom diretor, uma boa trilha sonora, eu vejo que ele tem problemas, a sequência que envolve um pouco os passarinhos, eu acho um pouco exagerada, tem um ponto do filme que eu mudaria, mas de modo geral é um filme muito bom, muito divertido. E não é aquela comédia como acontece com muitos filmes por aí, que você assiste a comédia e você sai do cinema e esquece. Não, é uma comédia que faz você pensar nela, faz você rever, você quer discutir sobre os personagens, quer ver mais sobre ele, você faz parte daquela família que o James Gunn cria muito bem e que ele fez, por exemplo, em Guardiões da Galáxia. Só que aqui num nível muito maior, com personagens mais fortes, como por exemplo a Arlequina. Ele conseguiu colocar ela de uma forma no filme onde ela não é a protagonista e ao mesmo tempo tem uma das melhores sequências do filme, completamente viajada, ela na ação dela, e que funciona muito bem. Pra mim, O Esquadrão Suicida é o melhor filme da DC de todos esses 16 que lançaram. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da minha lista? Qual é o seu top 5? Escreve aqui embaixo. Vale lembrar que o Coringa e o The Batman, que fazem parte do DC, não faz parte do DCU. Por isso que eles não estão na lista. Com Coringa e Batman estariam em primeiro e segundo lugar. Mas eles não estão. Então deixa sua lista e lembra que esses dois filmes não fazem parte do DCU. E eu volto no próximo vídeo.